Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, terceiro ano, beleza com vocês? Legal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre célula. Estamos seguindo aí os nossos conteúdos programáticos, tá legal? Então, mais uma aula de biologia, né? Vamos lá, vamos trabalhar juntos. Então, olha que interessante, ó. Começa essa aula de hoje falando sobre a célula procarionte. Então, observe, o que é uma célula procarionte? Ô, Jorge, eu ouvi falar que a célula procarionte ela não tem núcleo. Pera, não é bem por aí, né? A célula procarionte, na verdade, ela não possui um núcleo organizado. Por quê? Porque ela possui, na verdade, né, o material genético dessa célula, ele está disperso no citoplasma, no hialoplasma ou no citosol. Tá legal? Observem que terceiro ano eu já estou colocando os termos novos aí para vocês, ó, hialoplasma e citosol, né? Então são sinônimos aí do citoplasma celular. Beleza? Legal? Então, ó, vamos lá. Vamos começar então mostrando para vocês a membrana plasmática, né, e o citoplasma ou hialoplasma da célula. Então, olha lá que interessante, ó, prontinho. Então, aí nós temos uma célula, que é uma célula procarionte, cuja célula não tem carioteca. Então, ela não vai ter uma membrana que envolve o material nuclear. Então, olha lá que interessante, né? O cromossomo, então, ele fica no citoplasma, tá joia? Outra estrutura que aparece muito importante nessas células, né, são os plasmídios, que são, na verdade, estruturas também de DNA, só que é um DNA circular, que está relacionado, depois nós vamos falar sobre isso, com o processo, principalmente, de assimilação dessas células para que elas possam se adaptar ao meio ambiente. E nós temos também a única organela de célula procarionte, que são os ribossomos. Então, olha lá que interessante, ó. Prontinho. Então, agora está bem detalhado para vocês o que é uma célula procarionte. Ô, Jorge, quem pode representar uma célula procarionte? Nós temos as bactérias e as arqueobactérias. Essas acabam representando os procariontes. Os demais organismos, protozoários, fungos, vegetais e animais, são eucariontes. Eles apresentam a carioteca. Beleza? Legal. Então vamos agora ver o que é uma célula eucarionte, aquela que possui a carioteca, que representa protozoários, que representa fungos, que representa os animais e que representa os vegetais. Então, a membrana plasmática e o citoplasma, tá aí, ó, a membrana com o citoplasma dentro dela, ok? A carioteca, tá aí a carioteca. E agora, olha o que eu vou ver dentro da carioteca, ó, a cromatina, que são os cromossomos. Tá legal? Depois, na aula de divisão celular, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cromatina e cromossomo, que, na verdade, são sinônimos. Beleza? Só em momentos diferentes da vida da célula. Tá joia? Nós temos o nucleolo, que está relacionado principalmente com o RNA ribossômico. Beleza? Legal. O retículo endoplasmático agranular, que é uma estrutura que está no citoplasma, é uma organela responsável pela síntese de lipídios, principalmente os esteroides, e também pelo transporte de substâncias. Tá legal? Então, o retículo endoplasmático agranular, ele não tem anexo a ele os ribossomos. Então, ele sintetiza lipídio e transporta substâncias. Em contrapartida, o retículo endoplasmático granular, ele apresenta em suas membranas os ribossomos. Olha lá, esses pontinhos avermelhados são os ribossomos, que vão ajudar essa organela a sintetizar proteína. Então, o retículo endoplasmático granular, ele sintetiza proteína, e, igualzinho o agranular, ele também transporta substâncias. Tá legal? Tá joia. Os ribossomos,
Os ribossomos estão relacionados com a síntese de proteína. Podem estar livres no citoplasma, como vocês estão vendo, ou anexos ao retículo endoplasmático. Tá joia? Beleza. O complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma estrutura, uma organela membranosa que está relacionada com a secreção celular. Então, vou dar uma explicação para vocês. O retículo endoplasmático granular produz a proteína é encaminhada para o sistema de Golgi, para o complexo de Golgi, e o sistema de Golgi pode pegar essa proteína e secretá-la na forma de proteína ou alterar o pH dessa proteína, transformando-a em enzima, que vai ficar armazenada nos lisossomos. Tá legal? Ou seja, o complexo de Golgi, na verdade, ele armazena substâncias, recebe substâncias dos retículos, e aí ele pode alterar essas substâncias. E ele também produz os lisossomos. Tá legal? Legal. Os lisossomos são produzidos, então, por quem? Pelo complexo de Golgi. Olha lá, ó. Prontinho. Acabaram de aparecer. O que tem dentro dele? Enzima digestiva. E o que é uma enzima? É uma proteína com pH alterado. Falou em proteína, lembra de duas organelas, os ribossomos e o retículo endoplasmático granular. Beleza? Legal? As mitocôndrias. As mitocôndrias são muito interessantes, porque depois nós vamos falar da teoria endossimbiótica, como é que elas entraram nas células, né? As mitocôndrias, o interessante é que elas têm um DNA próprio, elas não dependem da célula para se multiplicar, para surgirem novas mitocôndrias, e ela é somente de origem materna. Nós não temos mitocôndria de origem paterna. Depois nós vamos explicar isso com mais tranquilidade. E as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular e pela produção de energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. Beleza? Legal. Olha aí as mitocôndrias, ó. Tá joia? Quanto mais energia, quanto maior a quantidade de energia que a célula precisa, maior é o número de mitocôndrias que ela terá. Vou dar um exemplo para vocês. Uma célula do rim e uma célula muscular, uma fibra muscular. Quem tem mais mitocôndria? A fibra muscular. Por quê? Maior necessidade de energia e maior respiração celular. Tá joia? Legal. E aí, né, vamos agora para a próxima parte, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipoproteica. Fósforo porque tem fosfato, lipo porque tem lipídio e proteica porque tem proteína. Tá legal? Vamos vê-la? Então, olha lá que interessante. Quem é o fosfolipídio? Está aqui o fosfolipídio, ó. O fosfolipídio é essa estrutura azul e cor de abóbora. Observem que agora apareceram dois termos aí. E região hidrofílica e região hidrofóbica. Vamos lembrar, né? Quem tem aracnofobia é porque não gosta e tem medo de aranha. Então, hidrofobia é porque não tem afinidade com a água. Então, é simples. Esse lado aqui, azul, está virado para a parte que tem contato com a água. E essa parte aqui, alaranjada, está em contato, está sem contato com a água. Por quê? Porque ela é fóbica. A outra tem afinidade, a outra é fílica. Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer a membrana plasmática aqui, ó. Observem, é uma bicamada. Então, eu tenho uma camada aqui em cima e outra camada aqui embaixo. Aqui está o meio externo, fora da célula, e aqui é o citoplasma, dentro da célula. Olha que legal que aparece agora, ó. Vai aparecer a proteína transmembrana. Que é isso? É uma proteína que atravessa a membrana de dentro para fora e de fora para dentro. Olha ela aparecendo aí. Prontinho. Legal. Muito bom. Temos também agora a continuidade da membrana plasmática. Legal. E agora, olha lá que interessante, as proteínas periféricas. Quem são? São aquelas que se encontram na periferia da membrana plasmática. Tá legal?
Elas têm várias funções, que depois nós vamos conversar sobre isso. Temos também os glicídios, que são carboidratos especiais relacionados principalmente com o reconhecimento de moléculas que se encontram do lado de fora da célula. Olha que interessante, ó, em vermelho. Aí o glicídio e aqui outro glicídio. Então, o glicídio, quando está relacionado com o fosfolipídio, olha aqui, ó, com o fosfolipídio, nós temos aqui um glicolipídio. E quando ele está relacionado com a proteína, nós temos uma glicoproteína. Então, lembrem disso, porque nas aulas que virão a seguir, nós vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre essa estrutura. Tá legal? Muito bom. Vamos continuar aqui. Os transportes que podem acontecer pela membrana. Os transportes são de dois tipos. Aqueles que envolvem energia, ou seja, utilizam as mitocôndrias, ou aqueles que não envolvem energia. Então, o que não envolve energia se chama transporte passivo. E o que envolve energia, transporte ativo. Beleza? Vamos ver isso mais de perto. Olha lá, a membrana, a bicamada, proteínas transmembrana, ok? E aí, olha que interessante, ó, transportes passivos. Eu coloquei em vermelho. Então, quem são os transportes passivos? Ó, a difusão simples, depois nós vamos tratar isso com maior detalhe, né? Que é a passagem principalmente de gases, né? Teremos a osmose, que é a passagem somente de água, só vai passar o solvente, tá legal? Nós temos a difusão facilitada, que é uma difusão onde uma proteína ajuda a passagem de substâncias. E agora nós temos o transporte ativo, onde a proteína que se encontra aí, ela utiliza ATP, adenosina trifosfato, ela vai usar energia. Então, em vermelho, não utiliza energia, e em verde, utiliza energia. Beleza? Depois nós vamos falar. Primeiro, nós estamos demonstrando. Depois, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais profundamente. Beleza? Legal? E agora, o que é uma endocitose? Endo quer dizer dentro, citose da célula. Então, alguma coisa vai entrar na célula. Eu coloquei para vocês como exemplo principal, né, um glóbulo branco fagocitando uma bactéria, endocitando uma bactéria. Então, ele vai comer a bactéria para defender o nosso corpo contra essa bactéria que poderia gerar uma infecção. Tá legal? Então, olha lá que interessante. O glóbulo branco está aí, tá legal? Então, nós temos a célula em si, e aqui, ó, o glóbulo branco, ele se alimenta de estruturas estranhas ao nosso corpo, que nós vamos chamar de antígenos, tá certo? E aí, o que ele faz? Ele vai capturar esses antígenos com pseudópodos, ou seja, com a expansão da membrana plasmática. E olha lá que interessante, ó, uma bactéria chegou perto da célula ou do glóbulo branco, legal? E aí o que o glóbulo branco vai fazer? Ele vai capturar essa bactéria. E quando ele capturar essa bactéria, ele vai criar dentro da célula, ele vai criar um vacúolo, que é o vacúolo digestivo. Ele vai digerir essa bactéria. Então, olha que interessante, ó. Prontinho. Criou o vacúolo e agora ele vai digerir através das enzimas digestivas encontradas nos lisossomos, ele vai digerir essa bactéria. Beleza? Legal? Então, a nossa aula acaba por aqui, ok? E aqui eu coloquei para vocês uma fotomicrografia eletrônica de um glóbulo branco. Ele está se alimentando de um cocos. Na verdade, é uma bactéria arredondada. Tá joia? Tá aí para vocês a foto aí embaixo. Tá legal? Dúvidas? Fiquem tranquilos, nós vamos tirando nas nossas aulas do Meeting. Beleza? Então, nós temos 2 aulas por semana, uma delas vai ser o Google Meet, e a outra é essa aula que vocês estão assistindo, que vai estar compartilhada lá na plataforma do YouTube. Tá bom? Um abraço para vocês
Muito obrigado pela aula de hoje e façam o seu resumo, façam o seu apontamento no caderno, não esqueçam de colocar a data da aula que vocês tiveram. Tá joia? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.